Olá! Hoje a gente vai mergulhar num dos romances mais influentes e, sinceramente, perturbadores já escritos, O Processo do Franz Kafka. A ideia aqui é a gente tentar desvendar um pouco a estrutura desse verdadeiro pesadelo burocrático que ele criou. E é assim que tudo começa. Essa primeira frase, que é super famosa, já joga a gente direto no universo de mistério, de ansiedade. Ela define a base de tudo. Tem um cara normal, o Joseph K., que do nada é acusado, mas acusado do quê, exatamente? Então quem é essa figura no centro da história? Bom, o Joseph K. é um gerente de banco, um cara respeitável, sabe? A vida dele é toda certinha, lógica, pelo menos até o momento em que essa ordem toda é, assim, completamente estilhaçada de um dia para o outro. E é aqui que está o ponto central do conflito, né? A briga do K não é para provar que ele é inocente de uma acusação específica. A luta dele é para conseguir ao menos descobrir qual é a acusação. Pensa nisso, ele tem que se defender de uma coisa que ele nem sabe o que é. Daí pra frente, a jornada do Q vira uma espécie de mergulho num mundo totalmente bizarro, que é o mundo da lei. E a gente vai ver como esse sistema funciona. Ou, para ser mais exato, como ele não funciona. Olha, o que a gente vê aqui é o absurdo total desse sistema. Presta atenção nos detalhes. As audiências são em sótãos apertados, o crime nunca é revelado e a responsabilidade é tão espalhada que parece que ninguém é o chefe de nada. É um sistema que opera com o que chamam de hiperracionalidade. O que é isso? Basicamente, ele tem uma lógica interna toda dele, mas que para quem está de fora não faz o menor sentido. E é justamente isso que deixa tudo tão sinistro. O Kay é orientado a continuar com a vida dele normal e trabalhar, como se essa acusação que está ali pairando na cabeça dele fosse só um detalhezinho burocrático. O tal do processo acaba virando uma presença constante, sabe? E totalmente ambígua na vida dele. Então a gente chega no ponto principal aqui. O sistema não foi feito para fazer justiça. Não mesmo. Ele foi feito para se manter funcionando, para se perpetuar. É como um labirinto de adiamentos que nunca acabam, onde o objetivo não é chegar a um resultado, mas sim manter a pessoa presa nessa engrenagem. Mas de onde saiu essa visão de pesadelo toda? Para entender a ficção, muitas vezes a gente precisa olhar para o autor, né? Então vamos mudar um pouco o foco agora para o próprio Franz Kafka e tentar achar as origens dessa história no mundo real. O Kafka vivia o que alguns chamam de fluxo duplo. Pensa só, de dia ele era um advogado que lidava com toda a burocracia de um instituto de seguros. E à noite ele pegava toda a frustração, todo o absurdo desse mundo e colocava na escrita. A vida profissional dele, sem dúvida, alimentou e muito a ficção que ele criava. Essa linha do tempo ajuda a gente a colocar tudo em perspectiva. A maior parte das obras-primas dele, incluindo O Processo, não foi criada no momento de reclusão, não. Foi tudo escrito em paralelo com a carreira dele, enquanto ele estava mergulhado exatamente na mesma burocracia que ele tanto criticava. Mas aí fica a pergunta, por que uma história escrita há um século ainda bate tão forte hoje em dia? A verdade é que a obra do Kafka foi muito além do seu tempo. E, de várias formas, ela parece descrever o mundo em que a gente vive agora. O livro foi tão, mas tão impactante que acabou criando um adjetivo próprio, kafkiano. A gente usa essa palavra hoje para descrever exatamente esse tipo de situação que o Joseph K. vive, sabe? Aquela luta contra um sistema que é impessoal, ilógico, que simplesmente não faz sentido. Olha que interessante. A filósofa Hannah Arendt usou o trabalho do Kafka para explicar o que ela chamou de contexto contemporâneo de perplexidade. Para ela, o processo não era só sobre um homem, era sobre a condição humana num mundo onde as estruturas de autoridade e de sentido tinham desmoronado. E aqui a gente tem a imagem perfeita do terror moderno. O poder não está mais na mão de uma pessoa só, tipo um rei ou um ditador. Ele está num sistema espalhado, numa máquina administrativa onde ninguém individualmente é o responsável. Mas o sistema como um todo tem um poder gigantesco, quase absoluto. Ok, vamos trazer isso para os dias de hoje e ver como esse pesadelo aparece por aí. A luta do K contra uma burocracia impenetrável soa estranhamente familiar, né? Especialmente na nossa era de sistemas digitais e de inteligência artificial. A comparação aqui é muito direta e diz muito. Se o K tinha que encarar funcionários indiferentes, hoje a gente lida com as decisões automáticas de um algoritmo. A papelada sem fim que ele enfrentava virou os nossos testes de elegibilidade online, os sistemas que querem cada vez mais dados. O fardo administrativo não sumiu, ele só evoluiu, ficou digital. E esses fardos digitais têm custos bem reais. Tem os custos de aprendizagem, né, para a gente conseguir entender sistemas que são cada vez mais complicados. Os custos de conformidade, de ter que fornecer os dados certos, do jeito certo.
Mas talvez o mais pesado de todos seja o custo psicológico. A ansiedade, o estresse, a frustração de ter que ficar navegando nesses labirintos digitais. Esse ponto aqui é fascinante. Do mesmo jeito que o K começa a absorver uma culpa que ele nem entende direito pelo processo dele, a gente também tem uma tendência a se culpar quando um sistema digital, que é todo obscuro, dá algum problema. A culpa sai da máquina e vem direto para a pessoa. O final do livro é desolador e parece inevitável. O Kenny simplesmente não consegue vencer o sistema. Ele é levado para uma pedreira e executado. E a frase final: era como se a vergonha devesse sobreviver-lhe. Isso só reforça a ideia da impotência total de uma pessoa contra a máquina. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta no ar, para pensar mesmo. A experiência do Joseph K. foi uma ficção sobre o mundo que ainda estava para chegar. Bom, agora que esse mundo de sistemas impessoais e de autoridade toda espalhada chegou de vez, será que o processo dele na verdade nunca acabou? Será que ele só se tornou universal?